Meu irmão de ministério, paz, gostaria de pensar com você que é um pastor, um ministro, sobre confinamento teológico. A gente está vendo todo esse movimento em muitas partes do mundo de isolamento e confinamento por causa do Covid-19. E eu acredito que também seja esse um momento interessante e oportuno para que todos nós, de alguma forma, façamos algum isolamento teológico. Vejamos o que, teologicamente, tem dado resposta a toda essa situação que nós estamos enxergando hoje no Brasil e também em boa parte do mundo. Você sabe muito bem que existem algumas vertentes teológicas no Brasil, né, que estão influenciando uma grande parte da igreja, já por algumas décadas. Esses movimentos teológicos não nasceram aqui, não estão aqui desde o princípio, no sentido de terem sido produzidos por nós, mas eles vêm da Europa, eles vêm dos Estados Unidos e têm produzido seus efeitos lá. Mas esse momento que nós vivemos, ele é tão especial, ele é tão único, que eu acredito que nós precisamos pensar se essas vertentes teológicas que estão sendo importadas já há muito tempo dos Estados Unidos e da Europa, aqui para o Brasil, se elas têm dado resposta a tudo isso que está acontecendo, né? O movimento teológico mais forte que nós temos no Brasil, já há algumas décadas, é o da teologia da prosperidade. Em uma pesquisa aqui no Brasil, 80% das igrejas evangélicas no Brasil pregam a prosperidade. Quer dizer, 80% dessas igrejas que nós temos no Brasil estão pregando prosperidade. Esse movimento, ele teve uma mutação, como um vírus, ele teve uma mutação nos Estados Unidos. Os pregadores começaram a ver que não estava jamais funcionando tudo isso, e aí desenvolveram uma teologia soft, macia, né? Que nós podemos ver esse movimento se tornando numa psicologia positiva, onde palavras repetidas e bem estrategicamente moduladas e arquitetadas vão trazer vitória e vão trazer algum conforto ou consolo emocional na vida das pessoas. E o que nós vemos é essa mutação da teologia da prosperidade para uma teologia mais psicologizada. E aí, agora, esse último movimento que nós estamos tendo agora no Brasil, essa teologia coach, né? Onde o pastor deixa de ser pastor para ser um treinador. Ele deixa de pastorear a igreja para simplesmente dizer para os irmãos que eles são pessoas extremamente especiais, um potencial extremo na vida de todos eles, e que Deus quer apertar alguns botões para desatar esse homem extraordinário que cada um cristão é. E a gente vê que esses homens não têm respostas para esse momento. Onde estão esses pregadores, tanto da teologia da prosperidade, como da teologia da confissão positiva, da psicologia positiva, ou os treinadores coaches? Aonde estão eles? Qual a resposta que essas pessoas estão dando, né, diante de tudo que está acontecendo? E ainda existe uma vertente teológica de pastores que acreditam que a teologia é totalmente desnecessária, né? A teologia cerca, ou a teologia divide, ou a teologia... nós não vemos sentido em estudos teológicos, né? E essas pessoas geralmente dizem que o fato da igreja não crescer é por causa da teologia. Interessante que, geralmente, as pessoas que dizem alguma coisa nesse sentido veem suas próprias denominações e igrejas não crescendo, mas elas seriam gigantescas se fosse a teologia a causa do atomismo dessas igrejas, pois nessas próprias igrejas que dizem que o problema do crescimento é a teologia,
não tem praticamente nenhum tipo de teologia saudável. Então, é momento, eu acredito, de a gente pensar em tudo o que a gente tem ouvido e visto aqui no Brasil e analisar tudo isso e podermos fazer esse confinamento teológico, essa reclusão, de olhar para nós mesmos, a fim de ver qual resposta, de fato, tudo isso tem dado, todas essas vertentes têm dado, no momento de tanto sofrimento, medo, pessoas que estão em desespero, algumas em pânico, as autoridades sem muito o que dizer e fazer, existem paliativos e algumas ações a serem feitas. Eu não estou falando apenas do Brasil, estou falando do mundo inteiro, né? Um vírus novo, uma situação inédita no mundo, então fica todo mundo meio que perdido, sem saber o que fazer. E essas vertentes teológicas que eu estava falando agora, elas são todas vertentes teológicas doentias. Nenhuma delas é bíblica em si mesma, nenhuma delas está preocupada com a glória de Deus, nenhuma delas está centrada na cruz de Cristo, nenhuma delas tem como ponto aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, né? Se eu quero agradar a homens, eu não serei servo de Cristo, né? O verdadeiro evangelho não está em busca de agradar a homens, mas de agradar a Deus. O centro do evangelho é a cruz de Cristo, é um evangelho cristocêntrico e não antropocêntrico. Mas todas essas vertentes teológicas, elas têm algo em comum. O ser humano, a pessoa, é o centro da razão, da teologia, da pregação, do louvor, das ações que a igreja produz. O ser humano, o homem em si, a satisfação do ser humano, o hedonismo, né, o conforto, e meramente isso é o centro de todas essas vertentes teológicas. E a satisfação dos sonhos e campanhas, e aí a gente vê essas igrejas que estão sendo movidas por campanhas desesperadas com o fechamento dos cultos por causa da questão da aglomeração. E essas pessoas estão assim porque veem que a arrecadação financeira está caindo e vai cair, porque as pessoas que ali vêm para esses cultos, a maioria delas está ali no fato de dar e receber alguma coisa. Então, já tem gente vendendo álcool em gel, aí ungido, no desespero de poder trazer as pessoas de alguma forma para dentro da igreja. Mas quando nós olhamos, irmãos, as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que a verdadeira teologia, ela é saudável, é o que as Escrituras dizem, a sã doutrina. Quando Jesus está a caminho de Emaús, junto com aqueles 2 discípulos, e eles não sabem quem é Jesus que está ali, e eles estão cheios de dúvidas, de questionamentos, seus corações estão abatidos e aflitos, porque eles acreditavam que Jesus era o profeta, o Messias que deveria vir. E ali, então, Jesus começa uma explanação, uma exposição, a partir dos textos de Moisés, da Torá, entrando pelos Salmos, todos os profetas e toda a Escritura, e Jesus vai fazer isso tanto no caminho de Emaús, como quando os discípulos retornam para encontrar com os 12, sabendo que era Jesus, Jesus aparece novamente lá no livro de Lucas, capítulo 24, e vai fazer novamente isso, essa exposição, né, das Escrituras Sagradas, mostrando a necessidade do Cristo padecer, e tudo isso descrito nas Escrituras, que o Cristo deveria padecer, morrer e ressuscitar ao 3º dia e entrar na sua glória. Veja, essa é a teologia que nós devemos ter. Essa é a teologia bíblica, essa é a teologia de Cristo. Veja, Jesus coloca todo o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, todos eles, não um ponto ou outro, não uma profecia, um pedaço do texto ou outro, dizendo todos os profetas e tudo que os profetas disseram, né? Tudo está falando, os salmos, tudo está apontando para a cruz de Cristo, para a pessoa de Cristo. E aqui está a teologia que é de fato saudável. Talvez alguém poderia dizer, mas como uma exposição teológica dessa vai trazer respostas a uma situação tão trágica, discípulos com corações tão abatidos nesse momento? Mas veja, o resultado da exposição das Escrituras, de uma teologia saudável, onde Cristo é o centro de tudo, a razão de tudo,
é que o coração deles ardia conforme Jesus iria explicando, e conforme Jesus estava explicando o texto sagrado. Seus corações estavam inflamados. A glória de Deus estava adentrando a alma deles, incendiando o coração deles, atingindo toda aquela dor, toda aquela frieza, toda aquela incredulidade em seus corações, todo aquele abatimento estava sendo tocado pela glória de Deus, pelo fogo de Deus, que estava entrando em seus corações por meio de uma teologia cristocêntrica. Mas outro resultado que nós vemos também, meu irmão, é que seus pés correram para pregar a Cristo. Eles foram velozes. O povo de Deus, meu irmão, exposto a uma teologia saudável, deve pregar as Escrituras. Uma teologia saudável vai guiar o povo à missão de Deus. Pelo contrário, no sentido de que a igreja vai ficar mais fria, mais reclusa, vai orar menos, não. A verdadeira teologia, e a teologia traz respostas, traz sentido, satisfaz a alma, ela vai não apenas fazer isso, mas vai acelerar o pé dos discípulos e abrir seus lábios, aquecer seus corações para pregarem o Evangelho, para reconhecerem a Cristo. E é isso que o texto sagrado nos diz. Eles reconheceram o Senhor da glória, a partir do momento que Jesus começa a expor as Escrituras sagradas. Será que a teologia que nós estamos pregando está trazendo respostas satisfatórias para as pessoas? Será que a teologia que muitas pessoas agora estão pregando prosperidade, ou estão sendo meramente coaches, ou estão pregando psicologia positiva, ou estão dentro dessa cultura da imagem, né? O pastor é o fenômeno, é aquela personalidade, onde as pessoas vão por causa da personalidade do pastor, né? Será que a teologia que a gente está pregando diariamente, no cotidiano, está satisfazendo essas pessoas? Será que a gente está tendo que mudar a teologia agora por causa do que está acontecendo e nos voltarmos para a teologia da soberania de Deus, para a perseverança de Deus nos santos? Né? Será que a gente está tendo que modificar alguma coisa? Não será o momento de olhar que todas essas teologias, essas vertentes teológicas, elas são falsas, elas são oportunistas, elas são um uso agressivo das Escrituras Sagradas, onde como que um elástico vai se puxando a Bíblia para todo canto e lado, para se falar e forçar a Bíblia a falar aquilo que eu quero que ela fale? Será que não é momento da gente entrar nesse confinamento, nessa introspecção teológica e rever o que estamos pregando e ensinando? Será que não deveríamos voltar aos estudos bíblicos nas igrejas, onde esses estudos bíblicos iriam realmente fortalecer a fé dos irmãos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, uma teologia saudável, e como Paulo vai dizer a Timóteo, meu irmão, e é isso que deve estar no meu e no seu coração, no meu e nos seus lábios. Fala ao que convém à sã doutrina. É isso que deve estar nos nossos lábios. Uma das reclamações de Deus no livro de Malaquias era essa. É que o povo ia para ouvir a palavra de Deus e buscar da boca do sacerdote a palavra de Deus. E não achava. Meu amado irmão, é momento de revermos tudo isso. Todas essas situações, nas grandes epidemias que o mundo passou, a igreja sempre teve que parar e rever a sua teologia. A igreja sempre teve que parar e rever aqueles pregadores falsos, aqueles pregadores que estão meramente olhando a questão financeira, ou o uso e o abuso da autoridade. Nós precisamos repensar isso, meu irmão. Eu quero animar você a rever todas essas coisas, a fazer uma reflexão. Eu tenho feito isso, tem sido uma bênção para a minha vida, né? Olhar e ver se estamos ou não pregando uma teologia bíblica saudável, né? No nosso dia a dia, no nosso pastorado, independentemente se tem Covid-19 ou não, se tem alguma situação ou não, né? A teologia da soberania de Deus não deve ser algo a ser falado meramente num leito de morte, ou dentro de um cemitério, ou quando vem uma pandemia,
mas deve ser o dia a dia da Igreja de Deus, deve ser a pregação do Evangelho cristocêntrica, puramente Cristo, né? É essa teologia que nós devemos tomar. Como Jesus disse, toda a Escritura dá testemunho de mim. E ele pega todo o texto do Antigo Testamento, meu irmão, e vai falar que esses textos deveriam falar e falam da sua morte e ressurreição e a sua entrada na glória. Se nós tomarmos qualquer texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e não chegarmos a Cristo, meu irmão, tomamos algum caminho que foi completamente equivocado, totalmente errado. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós, que seja um momento de reflexão para nós como pastores, igreja, para vermos que tipo de teologia estamos pregando e se essa teologia é de fato bíblica, saudável, é a sã doutrina. E não temos receio de pregar essa palavra. Meu nome é Glauco, eu sou o pastor da Igreja de Cristo em Samambaia. Meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus.